trabalho com Drupal desde 2008. Sou membro da Associação Drupal Brasil. O Drupal tem uma associação, então, por favor, quem quiser conhecer mais, podem acessar o drupal.org.br, conhecer um pouquinho da Associação Drupal Brasil. E aí, alguns meus contatos, para quem quiser falar comigo, depois também pode conversar comigo. Bom, teste. Quem precisa deles, né? Tipo, hoje qualquer coisa que você vai comprar, você não quer nada que não foi testado. Ninguém quer comprar um carro que não foi testado. Ou andar num avião que não foi testado. Ou no Titanic, talvez. Então, até software precisa de teste. Então, o cliente também não quer um produto que não foi testado. E o que é esse tal de teste de software? Teste de software é o processo de execução de um produto para determinar se ele atingiu suas especificações e funcionou corretamente no ambiente para o qual foi projetado. Ou seja, assim como tem testes para os carros, também a gente pode fazer testes para o software e ver o desempenho, a qualidade, se ele atingiu o objetivo necessário. Bom, falando de teste de software nas empresas de TI, sempre tem algumas empresas que têm rixas entre a equipe de dev e a equipe de QA, que faz os testes. A equipe de dev não gosta da equipe de QA. Em algumas empresas isso é real, mas isso é uma tremenda besteira, porque as equipes têm que andar juntas. E se existe um bug é porque tem um bug, então não tem desculpa para isso. Então, vamos automatizar esse teste para unir mais as equipes, tanto o dev quanto o QA, todos têm que estar envolvidos junto com o teste, afinal, todo mundo quer o sucesso do projeto. E com isso, a gente tem a automação de testes, que é o uso de software para controlar a execução do teste de software. Ou seja, aquele processo que era feito somente manualmente, agora pode ser feito também, pode ser automatizado, e feito através de software para isso também. Tá, então vamos automatizar, teste automatizado e automatizar todas as coisas. Não é bem por aí. Isso não quer dizer que os testes manuais devem ser deixados de lado e somente existir teste automatizado. Ou, ao contrário, também. A união das duas coisas funciona muito bem e depende de cada caso, tem que analisar cada projeto, mas os dois funcionam muito bem juntos. Bom, não podemos substituir a experiência de uma pessoa e muito menos a curva de aprendizado dela. Isso é algo que a máquina não vai conseguir fazer. E é isso que eu falei. A gente não pode descartar totalmente os testes manuais e pensar que somente os testes automatizados vai garantir o seu produto. Essa é a vida de um tester, realmente, que faz teste manual. Ele tem que testar em vários dispositivos, em vários browsers, e isso também não dá para fugir muito. Tá, e também não adianta uma pessoa querer fazer algo tão rápido quanto uma máquina, principalmente sem perder a qualidade do que está sendo feito. Então também não adianta o cara que faz um teste manual, ele ficar fazendo o mesmo teste, a mesma coisa ali, repetidamente, uma hora ele vai falhar também. E esse processo também é longo, é demorado. Então, com o teste automatizado, você também vai conseguir ganhar um pouco mais de tempo com isso. Vamos lá. Por que automatizar os testes? Bom, economia de tempo, consequentemente dinheiro. Como no slide anterior, tem processos que são repetidos e você pode automatizar isso, por que não fazê-lo? Com certeza você vai ganhar tempo e com certeza você vai ter economia de dinheiro, o que seu cliente vai gostar também. E você também. Senso comum de responsabilidade entre a equipe do projeto com relação aos testes. Teste automatizado não vai ser uma responsabilidade só da equipe de teste ou só da equipe de dev. É a união entre as duas coisas. A equipe de teste ela é capaz de escrever os cenários de teste, ela é capaz de interagir com a equipe de dev. E o teste automatizado não é para fazer exatamente isso.
Tarefas repetitivas automatizadas garantem que serão executadas sempre da mesma forma. Todos somos humanos aqui e nós não conseguimos fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Então, uma hora que você está fazendo uma tarefa repetitiva sempre, todos os dias, uma hora isso vai falhar e vai dar errado. Então, automatizar é bom. Maior cobertura de testes. Você pode hoje ter um teste manual e com esse teste manual você tem aquela sua área de cobertura, mas usando o teste automatizado, teste de código, teste automatizado, junto com o teste manual, você tem uma maior cobertura desses testes. Então, com certeza, o seu site vai ter uma maior qualidade, pois tem mais cobertura e quando você entregar, ele vai estar com garantia. Facilidade de detectar uma regressão. Quando você implementa uma nova feature no seu site, quando você não tem teste, você vai lá e implementa um monte de features, cada uma delas, nenhuma tem teste. E aí é difícil você saber, se o seu site quebrou, é difícil você saber o que foi que quebrou o seu site. Onde foi que ele parou ali. Com um teste automatizado, você consegue escrever um teste para cada feature, e quando você rodar esses testes, você vai saber exatamente qual foi a feature que está quebrando e qual foi o teste que não passou. E aí você vai reescrever seu código para fazer o seu teste passar. Evolução do time. A evolução do time é falando daquela guerrinha entre Dev e QA, que era uma besteira. Com os testes, a ideia é que todo o time evolua e tenha mais comunicação, todo o time fale a mesma língua. Então, com isso, todos vão... O teste que fazia só teste manual ali no browser, tal, ele vai aprender um pouco mais, porque ele vai aprender sobre teste automatizado, ele vai aprender a escrever user history, cenários e outras coisas. Bom, mas para os desenvolvedores, né? Falhas, né? Não existem falhas, porque eu sou um profissional. Tem muita gente que tem essa mentalidade, tipo, é totalmente contra testes, mas eu acredito que isso não é uma postura de um profissional. Uma postura profissional é quando você quer garantir o seu trabalho, e se tem formas possíveis de você fazer isso, então vamos usá-las. Então, as pessoas que não assumem que não preciso rodar um teste porque meu código é muito bom. Isso, na verdade, a gente pode errar sim. Então, vamos começar com os testes. Por onde começar? Bom, nos testes de software, teste automatizado, tem algumas metodologias. Então, primeiramente, você precisa escolher uma metodologia de teste. Existe TDD, DDD, BDD e outras coisas que você pode usar. Então, a primeira coisa, definir uma metodologia de teste. Em seguida, comunicação. Você tem que garantir a comunicação entre toda a sua equipe, entre todo o seu time. Garantir que as pessoas estão falando a mesma língua, todas sabem, conhecem a regra de negócio e todas sabem o que o cliente espera. Planejamento. Não existe projeto nenhum se não tem planejamento, então os testes têm que estar dentro do planejamento. Não adianta você fazer o planejamento de um projeto considerando somente o desenvolvimento, criação, desenvolvimento e entregou. Não, tem que incluir os testes também no planejamento dos projetos. Levantamento de requisitos. No levantamento de requisitos é onde você vai levantar todas as informações, tudo que o cliente está te passando, que é o que ele espera. Então, é aí que você vai documentar e começar a pensar nos seus casos de teste e nos seus cenários. E assim, definir as user histories, que são as histórias que vão ser testadas. Mas o que é uma boa user history? Ela tem que, isso daqui é uma definição INVEST, que usam essas siglas para dizer que ela tem que ser independente, ela tem que ser ligada o mínimo possível com outra user history. Então, você tem que ser capaz de desenvolver essa user history sem esperar por a finalização de outra história também. Negociável, ela tem que ser flexível, ou seja, a qualquer momento você pode incluir coisas, desde que isso ela tem que ser flexível. E valiosa.
ela tem que gerar algum valor para o seu cliente, para o seu gerente de projeto, ela tem que gerar algum valor, não digo monetário, pode ser funcional também, não é somente monetário. Estimável. Uma user history tem que ser estimável, você tem que ser capaz de estimar o tempo dela, o tempo que você vai levar para desenvolver e o custo que ela vai desenvolver. Se você não consegue fazer isso é porque você não está fazendo uma user history certa. Tem que quebrar mais e pensar mais um pouquinho para definir essa user history. Pequena. É isso que eu falei. Se ela for uma user history grande, você não vai conseguir estimar, você não vai conseguir ver o valor nela. Então, o ideal é que sua user history seja pequena. E, por fim, testável. Se você tem uma user history que você não pode testar ela para garantir que ela funcionou, então tem que rever também e redefinir a sua user history. Bom, e agora quem poderá nos defender? Aí que entra o BDD, o Behavior Driven Development, que é o desenvolvimento guiado por comportamento. O BDD não é um software, não é na verdade uma metodologia de testes que você pode usar. É uma técnica de desenvolvimento ágil. O que ela traz é a integração com os times de qualidade, desenvolvimento e negócio. Ela usa uma linguagem ubíqua e nativa e trabalham juntos. Essa linguagem ubíqua nada mais é uma linguagem onipresente, ou seja, todo o seu time, desde o desenvolvedor até a área de negócios, eles têm que falar a mesma língua. E com o BDD você consegue isso, porque as histórias são... seus cenários de teste são fáceis de ler. Então, você não precisa que um programador... Não é uma coisa que só um programador vai saber ler. É uma coisa que um tester, um QA, ele vai conseguir fazer. Então, um gerente de projeto, ele consegue definir criar os seus cenários de teste. Outside Development, ou seja, o BDD ele é de fora para dentro, ou seja, com os requisitos do projeto é que você vai trazer para dentro do seu cenário. Você não vai criar os seus testes a partir do seu código, você vai criar dos requisitos do projeto para dentro. Bom, e o BDD tem as ferramentas que usam o BDD para automação de testes. Como eu disse, o BDD não é uma ferramenta, não é um software. E sim, acho que uma metodologia, uma boa definição. Aqui é um exemplo de cenário de teste. Aqui está em inglês, mas ele é capaz de ser... Você pode colocar também em português no Behat. Você pode configurar o idioma e você pode escrever seus testes também em português. Isso é muito simples também. E aí o exemplo de cenário para vocês verem que como a linguagem é fácil, é simples e não é uma coisa que só um programador precisa fazer. É muito simples. Ali ele está procurando por Behat, dado que ele vai para Drupal.org, quando ele busca por Behat, então ele deve ver Behat Drupal Extension. É bem simples e direta a linguagem. Bom, e as ferramentas que eu preciso para executar isso. Testes, não só para PHP, mas tem para as outras linguagens também. Cucumber Ruby Framework, o Behat, que é para PHP, o Jasmine JavaScript, Concordion Java para Java, esse Squish, que é JavaScript, Python, Perl, Ruby, e SpecFlow, que é para .NET. No caso hoje, a gente vai ver sobre Behat PHP. O que a gente vai utilizar para fazer os nossos testes com Behat e o Drupal? Behat, que é a nossa biblioteca de testes. Um Mink, que vai simular a interação entre o navegador e o aplicativo da web em nossos testes. E o Selenium 2 Driver, que é uma ponte para ferramentas do Selenium, o WebDriver do Selenium, que é onde a gente também vai executar os nossos testes, onde ele vai simular o browser, vai simular o usuário, tudo isso automaticamente. Tá, e no Drupal? O Drupal Extension é um projeto que tem no Drupal.org, que é ele que vai fazer toda a mágica. Porque aí você pensa, como que o Behat vai comunicar com o Drupal, e é esse cara que vai fazer essa integração entre o Mink, Extension e o Drupal. E aí ele fornece definições de passo para os cenários de testes comum específicos para Drupal. Todo projeto Drupal, todo mundo sabe que tem Node,
tem usuários, tem taxonomia. Então, o Drupal Extensions ele traz uma série de contextos que você pode usar para realizar seus testes no seu projeto Drupal. Isso não se limita também a ele. Você é capaz de criar novos contextos e também para o seu projeto. Bom, requerimentos do sistema para você começar a rodar os seus testes. O PHP precisa estar na versão acima da 5.3. Eu acho que nem... Agora você só consegue instalar também a 5.6. Acima, não sei se consegue com a anterior. O Java e o Curl. Inicialmente é isso que você vai precisar. Você, para rodar o Selenium, você vai lá no site do Selenium, coloca Selenium no Google, vai baixar o arquivo jar, e só rodar o Java jar, e você já vai estar rodando o Selenium na sua máquina. Aí você vai precisar também do Composer. O Composer, para quem não conhece, é um gerenciador de dependências de PHP. E aí a gente vai usar ele para criar o nosso arquivo de configuração do Behat, baixar todas as dependências do que a gente vai usar. E aí, quando você der uma instalação do Composer ali, o primeiro comando, o curl, que está chamando a instalação do Composer, a sua saída vai, se você conseguiu fazer o download, é aquela ali. Para saber se o seu Composer está funcionando, só rodar um Composer, você tem que ver essa tela aí, que vai ter todas as opções do Composer. Bom, para começar efetivamente a criar os seus testes, seus testes eles podem rodar totalmente apartado da sua aplicação. O teste não precisa estar dentro da sua aplicação. Então, a gente tem uma estrutura de diretório que a gente cria para fazer os testes, que você vai precisar do Behat YAML, o Composer JSON, e a gente costuma separar features e a story feature. A feature nada mais são os casos de teste que você vai ter. A gente vai ver isso. Bom, o arquivo Composer JSON, ali a gente está dando um require no Drupal Extension e está passando o config para o diretório bin. Tá, e o Behat. E aí, esse é o mesmo arquivo, o Composer JSON ainda, já incrementado com as coisas do Behat. Aqui você pode passar o nome do seu projeto, a descrição dele e as dependências que ele vai baixar. Ali ele vai baixar o Mink, que a gente falou, o Selenium, o WebDriver do Selenium e o Drupal Extension. Tá. Depois você vai executar o comando php composer fair install e pronto, ele vai baixar suas dependências. Legal. E agora, como que eu faço meus testes? Já acabou? Tem mais um pouquinho de brincadeira com o código de configuração. Dentro do Behat YAML, que é o outro arquivo que a gente viu, é onde você vai definir os contextos que ele vai precisar para rodar os testes. No caso, ali a gente está usando, como a gente está fazendo um projeto em Drupal, a gente está usando o Drupal Extension como contexto, que ali a gente tem o Drupal Context, Mink Context, Message Context e o Feature Context. Aqui ele está chamando as extensões, o Mink, que a gente comentou, o Selenium 2, e ali definir as extensões do Drupal Extension, que a gente vai usar, que é a Black Box, o Drush e o Drupal API também. Que está aqui nesse slide. E aqui também você pode definir no Drupal, usando o Drupal API para testar, o drive do Drupal API no Drupal Extensions. Você define qual que é o seu campo de usuário, qual que é o seu campo de senha, o seu campo de submit, login, logout, regiões, seletores também, que isso tudo vai ser usado na hora de executar seus testes. Você pode dizer, pode escrever no seu código bem dessa maneira. Quando eu clicar no botão de login, eu quero ver um erro X na div Y. Então isso é possível. Beleza, agora vai. O que eu posso testar no Drupal? Ali são todas as features que a gente pode testar no Drupal. As regiões mesmo. Criação de usuário, criação de node, vocabulário, taxonomy term. E rodar os testes em diferentes serviços.
Ali a gente está separando pelo Black Box, que é o driver do Drupal Extension. O Black Box ele vai fazer os testes na nível da User Interface mesmo, a interface do usuário. E tem o Drush também, que você pode usar o Drush para ser o seu driver de teste. O Drush ele é bom, porque ele vai ser bem mais rápido do que usando o Black Box, que vai usar o User Interface. Então você vai ganhar tempo também usando o Drush. E Drupal API, que é diretamente mais rápido também. Bom, então para usar o Black Box, se eu quiser usar o User Interface para o meu teste. Então, ali no exemplo que eu estou dando, dentro do seu Behat YAML, você vai definir vai mapear a região do footer ali. Ali aquele footer é exatamente a div do footer do seu site. Então, no seu arquivo no seu feature, no seu ponto feature, você pode dizer no seu cenário, quando eu clicar em About Us, no footer, na região do footer, é isso que vai aparecer. Aqui está um exemplo de cenário com Black Box. Ali ele está definindo, como desenvolvedor, eu preciso usar as definições de contexto. E aí tem o cenário. O título do cenário, e dado que eu estou na home page do site, quando eu clicar Download Extend, eu devo ver core na região do content. Então, essa região do content está definida lá no meu mapeamento de regiões. E aí, quando eu clicar, eu vou conseguir ver. Bom, Drush Driver. Para usar o driver do Drush, você precisa colocar no seu Behat YAML, tem que passar o root do seu Drupal, que é onde ele vai rodar o Drush. Então, você pode usar, dado que o cache foi limpo, você pode fazer alguma ação. Eu devo ver, ou alguma coisa assim. Bom, um exemplo de cenário usando o Drush Driver. Ali o cenário dele é quando ele está limpando o cache, e quando ele vai para a home page, então ele vai ter uma resposta 200 de HTTP. Usando a Drupal API, você precisa passar o seu Drupal root também, do projeto. Voltando no Drush, você pode fazer o teste no Drush, não precisa estar no mesmo servidor, você pode estar em outro servidor para executar esse teste também. Só passando no root dele. Então, você pode usar, quando você está usando o Drupal API, quando você está vendo um article, um content de article, o título tem que ser My Article. É uma linguagem muito simples de teste, que é fácil e você não precisa de nenhum programador para escrever isso. Bom, exemplo de teste de Drush Driver. Esse eu já tinha visto. Esses são os contextos disponíveis para teste dentro do Drupal Extension. Você tem o How Drupal Context, Drupal Context, Mink Context, Markup Context, e Message Context, Drush Context. E dentro desses contextos, eles têm vários passos que você pode usar para fazer testes no seu Drupal. Por exemplo, quando eu ver uma mensagem de sucesso, isso se você já vai ter esses passos definidos lá, e é só usar, você não precisa escrever nada de código para isso. Com Message com Drush também, Markup é quando eu clico numa classe X, ele vai ler todo o seu markup também. Bom, para criar adicionando um custom context, você também pode adicionar novos contextos também, dependendo do seu projeto. Você tem um caso que os contextos do Drupal Extension não são suficientes, você pode criar o seu próprio também. Dentro do seu YAML, você vai chamar o seu custom context. Esse é um arquivo de contexto, que aí entra a parte um pouco entre o código, que essa é a parte do desenvolvedor. É aqui que você vai definir os contextos do seu teste, os passos do seu teste. Então, no seu arquivo .feature, você só vai falar o que você quer testar. Ou seja, usando o given, when ou then, você vai falar, quando eu clicar, dado que eu estou não sei onde. Ali é a linguagem natural que você vai usar. E aqui é como vai testar isso. Então, aqui é código mesmo, como que isso vai ser testado.
que é a continuação do arquivo. Ali está criando ali uma ação, está preparando o contexto e fazendo alguma ação. Aqui é um exemplo de step. Aquilo que a gente viu é o given, o when e o then, eles são steps. E assim que você define dentro do seu contexto, você pode criar novos steps e ali você fazer como que seu teste vai agir dentro da sua feature. Bom, o seu teste pode falhar, né? Ali a gente está mostrando um cenário que falhou de teste. A gente colocou ali... então, eu devo ver Facebook, o texto Facebook não foi encontrado, parará. Então, naquele step ali, no then, ele falhou. Então, isso pode acontecer, vai falhar. E aí que a gente tem que manter a calma, continuar com os testes, não vamos jogar tudo para o alto e desistir dos testes porque eles não funcionam. Não, é o seu código que não está funcionando. Então, vamos ver por que não está passando esse teste, dar um passo atrás, refazer o seu código, ver o que estava errado e continuar testando. E aí você vai ter uma tela linda, assim, bonita, quando todos os seus testes passarem, tudo verde, lindo, maravilhoso, todos os seus cenários passaram ali. Ali é um exemplo está fazendo um exemplo de login, de sucesso. Então, todos os testes passaram, você vai ter uma mensagem linda ali. Então é isso, você vai ficar feliz da vida, porque os seus testes passaram. E por hora é isso. Eu coloquei algumas referências aqui no slide, para quem quiser dar uma olhada, que é um assunto que a gente dá para falar umas 2 horas aí, tipo, foi bem introdutório mesmo, jamais para dar uma direção para todo mundo, porque tem muito o que falar de teste, tem muito o que falar de metodologias de teste, e com os desenvolvedores da implementação e com os testers das criações de features, de cenários, user history. Então tem muito o que falar. Eu coloquei algumas referências que eu usei na palestra, algumas coisas para quem quiser ler. E é isso aí, obrigada para todo mundo do FISLI, que o evento está super legal, foi a primeira vez que eu vim. A Associação Drupal Brasil, o pessoal do Drupal Camp Porto Alegre, que me convidou para vir palestrar aqui. E a empresa que eu trabalho, a Itelios, que bancou minha vinda. E é isso, pessoal. Obrigado.